Olá, está começando o programa Opinião. Nosso tema de hoje, a implementação da política de desenvolvimento do ensino no Espírito Santo. Quem fala sobre o assunto é o secretário de Estado da Educação, Clíngia Barbosa. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por essa oportunidade, cumprimentar os espectadores. Esse é um assunto importante, de interesse da sociedade toda. É muito bom que possa ser debatido o mais amplamente possível. A sociedade hoje tem uma noção muito assentada da importância da educação, agora no século XXI. E essa importância ela repercute tanto sob o ponto de vista individual, da formação do cidadão, da capacitação profissional dessa pessoa, do que isso vai repercutir na sua vida, como profissional, como agente aqui no Estado, e também a repercussão para o desenvolvimento do Espírito Santo. A educação ela traz consigo essas duas faces simultâneas, aquela importância essencial para a pessoa, qualquer um que vive aqui no aglomerado urbano, que vive no interior, para se expressar como cidadão brasileiro, cidadão capixaba, e ao mesmo tempo isso é essencial para o desenvolvimento do Estado, no sentido coletivo. Então a sociedade hoje tem uma noção muito boa dessa importância, por isso que a educação é sempre tão cobrada, e o governo do Estado reconhece isso, entende isso e, através das suas políticas, faz esse esforço concentrado para que os capixabas tenham acesso à educação da melhor qualidade possível. Secretário, falando em sociedade, uma das preocupações da Comissão de Educação aqui da Casa é justamente como viabilizar a participação popular no Plano Estadual de Educação, que está em fase de elaboração pelo governo, até mesmo atendendo a uma política nacional do governo federal de desenvolvimento do ensino de uma forma integrada nacionalmente. Isso foi assunto na Comissão de Educação aqui na Casa. Vamos acompanhar. A implantação do Plano Estadual de Educação esteve em debate na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A medida está em discussão em todo o Brasil e tem como base a nova Política Federal de Ensino, que originou o projeto de lei em análise no Senado. A criação de uma agenda pública foi defendida durante reunião da Comissão Temática no Parlamento Capixaba. A ideia é que a população participe da elaboração de um novo modelo de ensino. O plano estadual vai se adequar a essa lei que vai fazer a gestão, vai direcionar, nortear a educação nos investimentos nos próximos 10 anos no país e no Espírito Santo. Então, a comissão ela é muito importante porque o projeto de lei do governo do Estado passará por essa casa e precisa que a comissão esteja atenta, não para receber ele com todas as diretrizes, mas que possa debater essas diretrizes antecipadamente e apresentar para a sociedade uma proposta que já tem as sugestões daqueles que participam na educação do nosso Estado e que querem uma melhor educação para o Espírito Santo. O Plano Estadual de Ensino tem como meta promover a integração entre a União, os estados e municípios para o aperfeiçoamento e a modernização da educação em todo o país. Bem, você acompanhou a discussão dessa questão do Plano Estadual de Educação, discutido aqui na Comissão de Educação aqui da Casa. E, secretário, houve uma tentativa de uma reunião, mas ainda não aconteceu, né? Como é que o senhor vê essa interação da Assembleia Legislativa com o governo na busca de um caminho melhor para o desenvolvimento do ensino aqui no Estado? A Assembleia como um todo, e particularmente a Comissão de Educação da Assembleia, tem tido um papel muito importante em acompanhar a ação do governo do Estado, acompanhar as políticas estaduais, tem contribuído intensamente para que essas políticas tenham alcance em todos os municípios do Estado, por exemplo, como é desejo do governador, que todas essas oportunidades sejam expandidas para todos os municípios. Então, a Assembleia e os deputados todos, e particularmente da comissão, como eu disse, eles têm sido muito atenciosos em trazer informação para o governo no sentido das necessidades educacionais do Estado,
para que, através das políticas e das ações da SEDU, algumas delas em conjunto com os municípios, possam atender essa demanda da sociedade. Então, é muito importante que a Assembleia se mobilize nos assuntos da educação e, particularmente, aí, como você mencionou, nesse assunto importante que é o plano de educação. O governo federal, atendendo à legislação, encaminhou uma proposta de um plano nacional de educação para o Congresso Nacional. Esse plano prevê ações durante 10 anos. Esse plano chegou inicialmente na Câmara dos Deputados, sofreu quase 3.000 emendas, né? Foi intensamente debatido nas comissões da Câmara e foi aprovado e foi encaminhado no ano passado para o Senado, onde se encontra atualmente em análise. Esse plano nacional, ele coloca, na forma como foi estruturado, 20 metas importantes para a educação brasileira, que vão desde o atendimento à creche para as crianças, de menor idade, até os mais sofisticados programas de doutorado nas universidades. Ou seja, é um plano de leque muito grande de ações, em que essas metas são estipuladas para esses prazos de 10 anos, com uma série de parâmetros, mais de 100 parâmetros de acompanhamento. Esse plano, como eu disse, ele está sendo intensamente discutido, a sociedade como um todo tem se mobilizado muito em relação a algumas metas. E, de acordo com a legislação, nós teremos aqui no Estado, assim como nos outros estados e nos municípios, nós teremos 1 ano para trabalhar um plano estadual de educação a ser aprovado por esta Assembleia Legislativa após a conclusão do Plano Nacional. Então, nós já estamos nos mobilizando para iniciar essa discussão no âmbito do Espírito Santo. É importante que a gente tenha o Plano Nacional terminado para que se defina todos os parâmetros, mas essa mobilização já está sendo iniciada. Existe um Fórum Estadual de Educação com representação de diversas entidades que têm interesse direto na questão educacional e, como suporte a esse fórum, na Secretaria de Educação e no âmbito do próprio governo estadual, nós estamos nos estruturando para dar apoio às ações que deverão ocorrer no âmbito do Estado como um todo, para que os municípios se manifestem, para que a sociedade se manifeste na construção de um plano estadual. Agora, eu queria uma opinião particular do senhor, como secretário de Estado de Educação. O que o senhor acha que precisaria, quais as principais coisas, as prioridades que precisariam melhorar na educação, no caso aqui no Estado? Bem, se eu tomar como referência esse plano nacional, como eu disse, ele coloca 20 metas que vão desde o atendimento a crianças em creches até o ensino superior. Em algumas dessas metas, o Espírito Santo está situado acima de uma média nacional, bem situado, e nós acreditamos que o Espírito Santo não terá dificuldades em superar as metas que estão sendo colocadas no nível nacional, para o país como um todo. Então, nós já temos uma tradição de educação no Estado, é um Estado que tem municípios que se mobilizaram muito, nós temos escolas em todas as regiões do Espírito Santo, tanto o Estado como os municípios. Então, por exemplo, na questão do acesso à educação básica, na faixa de 16 a 14 anos, por exemplo, nós atingimos quase a universalização já do acesso, um índice muito bom. Na faixa das crianças pequenas e do ensino de 4 e 5 anos, que é uma meta agora de 4 e 5 anos para 2016 e que ficará por conta das prefeituras, é preciso avançar bastante ainda. Não só aqui o Espírito Santo, como o Brasil como um todo. E nós temos um desafio também de manter na escola a meninada de 15 a 17 anos. E aí seria uma atribuição compartilhada entre o Estado e os municípios, porque nos levantamentos que nós fazemos, nos dados que nós temos para todos os municípios do Estado, está demonstrado que, na verdade, a maioria dos 15 a 17 anos que estão fora da escola, eles ainda não concluíram o ensino fundamental, que é a atribuição compartilhada a municípios e Estado. Nós temos uma faixa desses aí que não estão no ensino médio, outros até já concluíram o ensino médio.
Então, nós temos um atendimento nessa faixa que vai ser um desafio para nós. Um outro desafio importante é a redução do analfabetismo adulto, né, que também está colocado lá no plano como uma meta a ser alcançada. A média do Espírito Santo já é bastante boa em relação ao Brasil, mas esse é um ponto que eu acho que a gente devia correr, pressionar, trabalhar para que o Espírito Santo tenha o menor índice possível de analfabetismo adulto. Esse índice hoje é em torno de quanto? Esse índice hoje, se nós pegarmos pessoas de 15 anos acima, nós estaríamos na faixa de 7%. Eu acho que é um desafio reduzir isso. E no Brasil? No Brasil, esse número pode chegar a 10%, 11%. Agora, mesmo aqui dentro do Espírito Santo, nós temos uma diversidade de situação muito grande, onde há alguns municípios onde esse índice é muito alto, acima do dobro da média estadual. Então, é necessário um esforço. Esse esforço já está sendo feito no momento. O governo estadual lançou agora um grande programa, Vivendo e Aprendendo, de combate ao analfabetismo adulto. O Plano Nacional, ele coloca um espectro de 10 anos de trabalho. Então, eu acredito que essa é uma área onde, com empenho, com persistência, nós chegaremos a índices muito bons. Agora, existem outros índices que são importantes também, que o Plano Nacional coloca, o desafio da educação em tempo integral. O plano colocou a expectativa de que 50% das escolas seriam em tempo integral. Esse é um desafio forte, porque ele vai exigir investimento em prédios escolares, ele vai exigir investimento em formação de professores, concurso para professores, material didático, toda uma rede precisa ser reestruturada. Esse ponto de 50% está sendo até debatido no Congresso, talvez como uma meta ainda muito forte para os próximos anos, tem gente discutindo 30%, etc. Lá no Congresso está em discussão. Nós vamos ter que trazer essa discussão aqui para o Estado. Existem pontos também que são importantes aqui para o Espírito Santo na questão do ensino superior. Quantos por cento dos nossos jovens entre 18 e 24 anos estão fazendo curso superior? O Espírito Santo precisa avançar nessa faixa. É um ponto onde nós deveremos discutir aqui. Isso não é atribuição específica do governo estadual. Por exemplo, a SEDU não tem instituições de ensino superior. E como é que vão ficar as instituições de ensino superior no Estado? Nós temos aí a Universidade Federal, o IFES, as instituições particulares. Quer dizer, quais os planos que nós teremos para que a moçada jovem do Espírito Santo faça curso superior? Então, eu estou mostrando aqui, nessa conversa franca com vocês, como que esse plano, colocando metas, ele vai balizar um funcionamento nosso em relação ao salário dos professores, por exemplo, em relação à formação dos professores. Queremos tantos por cento de professores, por exemplo, com licenciatura. Nós temos essa oferta aqui no Estado, como que nós vamos trabalhar para que os nossos professores tenham essa formação, para que os professores façam pós-graduação, por exemplo. São metas importantes que o plano coloca, e ao trazer essa discussão aqui para o Estado, nós vamos fazer uma reflexão sobre o Espírito Santo. Porque, na verdade, uma coisa importante para os telespectadores tomarem ciência, não é um plano da SEDU. Esse Plano Estadual de Educação não é um plano só do governo estadual, é o plano de educação do Estado do Espírito Santo, em que haverá responsabilidades compartilhadas entre os municípios, o governo do Estado, as instituições federais, a sociedade como um todo. Quer dizer, o que o Espírito Santo pretende para a educação dos seus jovens, das suas crianças e, inclusive, dos seus adultos, nós não podemos descartar isso, para os próximos 10 anos. Secretário, tudo isso envolve recursos, A presidente Dilma anunciou que vai encaminhar para o Congresso a proposta de que 100% dos recursos dos royalties do pré-sal sejam investidos na educação. É por aí o caminho? Como é que o senhor vê essa esse é um ponto muito importante que está sendo discutido no âmbito do Congresso e em discussões na imprensa, por entidades ligadas à educação, entidades ligadas à ciência, à tecnologia, porque o plano coloca essas metas todas e elas implicam em recursos. Não tem sentido você faz um plano aqui sem fazer uma conta básica muito bem, de qual orçamento nós vamos retirar esses recursos. Quando a gente coloca, por exemplo, 50% a mais das escolas em tempo integral, isso é uma mudança importante no mapa educacional brasileiro, muito importante. Isso tem um custo, E quais os recursos que vão prover isso? Hoje,
no Brasil inteiro, os estados e os municípios já têm a obrigação constitucional de destinar no mínimo 25%, né, do orçamento para a educação, no quadro que nós temos hoje. Se a gente coloca novas metas e outros índices a serem alcançados, nós temos que saber de onde vem esse recurso. Então, no momento em que a presidenta Dilma encaminha essa proposta, ela está reconhecendo que o plano coloca também demandas financeiras novas, né, a serem compartilhadas, e isso é muito claro para nós, entre o ente União, Estado e município. Secretário, o assunto é muito extenso, temos ainda mais perguntas interessantes a fazer ao senhor. Nós vamos agora para o intervalo. É rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje entrevistando o secretário de Estado da Educação, Clínger Barbosa. Ele está falando a respeito da implementação da política de desenvolvimento do ensino aqui no Estado. Secretário, voltando à questão do Plano Estadual de Educação, é uma tarefa bem grandiosa, envolve também os municípios, toda a sociedade, todo um esforço conjunto, né? Como que vai ficar essa busca dessa integração aí para que tudo dê certo? Sem dúvida, né? A construção de um plano desse, como eu disse, é um plano de educação do Estado do Espírito Santo. Isso significa um planejamento, uma visão de futuro, né? Significa ouvir o Estado inteiro, né? A educação ela tem nuances que a gente precisa colocar na mesa para discutir com os interessados. Então, a construção de um plano desse, que será apresentado à Assembleia Legislativa para aprovação final, ele precisa ouvir, não é, o Estado. Não é? Nós temos essa diversidade importante em temas da educação. Por exemplo, como fica a educação técnico-profissional no Espírito Santo? Esse é um assunto muito importante, não é? Porque o desenvolvimento do Estado exige uma qualificação técnico-profissional no ensino médio, no ensino superior, para dar conta da demanda, não é, do que o Estado está colocando aí em termos de desenvolvimento. E para dar oportunidade à turma aqui do Estado, à moçada do Estado, de participar desse desenvolvimento. Então, isso tem que ser muito discutido com as entidades representativas, por exemplo. Quer dizer, quais são as propostas de desenvolvimento do Estado na área da indústria, na área de serviços, na área do comércio, na área da agricultura, não é? O Espírito Santo tem uma outra característica muito relevante, não é, que é a produção agrícola dele em torno de propriedades familiares, né? Isso é um patrimônio muito rico que o Estado tem. Então, o assunto de educação do campo no Espírito Santo é muito relevante. Quer dizer, quais são as propostas para essa educação do campo no Espírito Santo? Isso vai ter que aparecer nesse plano, né? E outros assuntos relevantes também de educação, a questão da educação inclusiva, né? E que dá chance e oportunidade a todos os cidadãos, a todas as crianças. Como é que nós vamos estabelecer isso aqui no Estado? Não é? Como é que nós vamos fazer o acerto de distribuição de responsabilidades entre a rede municipal e a rede estadual, né? Para não ter duplicação de esforços na mesma região? Como é que fica a questão do transporte, da merenda? Como é que fica o apoio para os jovens fazerem curso superior? Como é que fica o uso de tecnologias? Não é? Então, é de uma riqueza enorme a construção desse plano ligado à nossa realidade do Estado. Quer dizer, é uma hora que nós vamos ter que pensar o que a gente quer para o Espírito Santo. Não é? Quais são as perspectivas de desenvolvimento desse Estado aqui, tanto sob o ponto de vista humano, não é? Sob o ponto de vista cidadão. Quer dizer, o que é um cidadão capixaba plenamente formado? O que a gente espera desse cidadão, né, em termos de valores, em termos de referências, em termos de vida comunitária, em termos de respeito? Isso faz parte, quer dizer, isso é educação. Não é? Ao mesmo tempo, como é que nós daremos formação profissional a essas pessoas com toda essa diversidade que o século XXI coloca para nós, de novas profissões, de novas tecnologias? Quer dizer, como é que um jovem do Espírito Santo vai estar preparado para se inserir nesse mundo de hoje? É isso que vai ser discutido, na verdade, e nós acreditamos que isso vai exigir uma ampla mobilização,
ao longo desse Estado, né, como eu já disse, com a participação intensa dos municípios, né, que terão atribuições e responsabilidades também educacionais pela própria legislação e Constituição brasileira. Eles terão seus planos também, obrigatoriamente. Então, essa construção conjunta do Plano Estadual de Educação, eu acredito que será um trabalho muito interessante. O senhor citou também no bloco anterior a respeito da instituição de ensino superior, né, a nível estadual, que não existe ainda no Estado. Me parece que o Espírito Santo é um dos poucos estados que ainda não tem uma universidade estadual. Como que o senhor vê a possibilidade de isso aí, Vitória, esse sonho, né, se transformar numa realidade? Há uma sinalização do governador no sentido de, inclusive, o deputado Roberto Carlos, outros parlamentares aqui na casa, têm feito discursos em defesa da criação dessa universidade. Como está sendo o posicionamento do governador em relação a isso? É interessante essa colocação, né? Esse é um ponto importante, né, aqui para o Espírito Santo, inclusive na audiência que o governador fez aqui na Assembleia, esse ponto foi questionado também. Quer dizer, qual o projeto que está sendo desenvolvido no Estado, numa atuação conjunta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da SEDU, não é? O modelo que está sendo desenvolvido, ele parte da construção de, até 2020, de 20 escolas técnicas em municípios do Espírito Santo. Não é? O primeiro passo constitui 10 escolas dessas em diversas regiões do Estado, não é? E isso seria uma base física e estrutural e logística para o desenvolvimento de uma instituição de ensino superior aqui no Espírito Santo, que não seria uma competidora da UFES, não seria uma competidora do IFES, trabalhando em regimes complementares de formação de pessoa e que poderia, com o tempo, vislumbrar a implantação não só desse nível técnico, mas também de nível tecnológico, de nível superior e de pós-graduação. Então, é esse um modelo que está sendo desenvolvido. Essa instituição, pelo que nós temos discutido, seria importante também, até numa área que é muito prezada para a SEDU, na questão de formação de professores, né, que é um ponto importante para o desenvolvimento da educação básica aqui no Espírito Santo, não só na rede estadual, mas na rede municipal e na rede privada. Você ter uma grande formação de professores aqui. Então, um modelo que está sendo germinado parte, digamos, dessa estrutura logística, dessas instituições ao longo do mapa do Espírito Santo, e em cima desse conjunto de instalações, não só no sentido físico, mas no sentido educacional também, é que a gente proporia a instalação de uma instituição de ensino superior aqui no Espírito Santo, que é um desejo também, não é, latente e que fica muito claro agora na manifestação da classe política, dos estudantes e da sociedade. O senhor está no cargo, me parece que desde 2011, não é isso? Exatamente, é. O que o senhor poderia citar de concreto, assim, no sentido de incentivo, né, aos professores no Estado, valorização da profissão? Eu acho que isso passaria por alguns eixos que eu vou mencionar aqui. Tem um eixo que eu acho que é importante, me passou aqui agora, é um respeito à categoria dos professores. Respeito à categoria, um respeito à representação sindical dos professores, no sentido de um diálogo, né, de reconhecer as demandas, de discutir isso com a categoria. Esse é um ponto que eu acho importante mencionar. Mas, por exemplo, eu mencionaria também a questão da firmeza para a implantação de concursos. Nós precisamos aumentar o quadro de professores efetivos do Estado. Nós somos um Estado onde a rede pública estadual tem um número muito grande de professores em designação temporária. Nada contra como professor, mas a forma jurídica não é a mais adequada. Um professor em designação temporária tem um contrato que vale por um ano. Quer dizer, como que a gente pode implementar políticas de mais médio prazo para professores cujo contrato se encerra com um ano? Então, fortalecer a contratação de professores efetivos é muito importante. Um outro ponto é um foco na formação dos professores. Quer dizer, o Estado implantou o ano passado um decreto do governador permitindo agora o afastamento do professor com licença remunerada para ele fazer cursos de mestrado ou doutorado.
Isso é um passo importante. Muitos professores da rede estadual já submeteram seus pedidos, já foram aprovados e estão com essa possibilidade agora de fazer um curso de mestrado ou de doutorado, afastados do cargo, com licença remunerada. Além dos programas que a própria SEDU tem investido para a formação. Somente na área de matemática, por exemplo, no momento, nós temos um programa que está abrangendo a quase 1.000 professores de matemática da rede. Então, isso vai na linha da formação. Nós implantamos em 2011 o pagamento do bônus, que foi repetido em 2012, não é? E está em estudos agora para o pagamento de 2013, que, na verdade, o foco do bônus é em cima da aprendizagem do aluno, mas isso é feito através de pagamento ao pessoal que trabalha na escola, aos professores, aos funcionários da escola, em cima do resultado da escola na avaliação do PAEBs. Então, eu acredito que essas aí são formas que a gente tem de valorizar essa categoria, que é essencial. Não é? Você não tem como falar em educação sem falar naqueles profissionais que estão lá na ponta, no dia a dia, dentro da sala de aula com os estudantes, com toda a controvérsia que isso tem hoje, com toda a demanda, não é? Das novas tecnologias, do novo conhecimento, da nova realidade social que nós temos, que acaba entrando dentro da escola também. São desafios imensos para os nossos professores, não é? Então, que merecem todo o apoio para cumprir esse trabalho que a sociedade espera deles. Secretário, há uma reclamação generalizada no país relacionada aos salários dos professores. Todo mundo reconhece que são muito baixos e tal. Aqui no Estado, houve alguma melhoria no aspecto salarial? Nós temos um salário aqui no Estado, na faixa em que os professores ingressam agora, que é a faixa do subsídio, que, mesmo nesse quadro nacional, é um dos melhores salários nacionais hoje. Né? Um professor nosso que é incluído com 25 horas semanais, ele tem um salário inicial para a graduação na faixa de R$ 1.840. Né? Não é um salário adequado, quer dizer, existe uma reclamação legítima dos professores por um salário mais expressivo, não é? Isso é reconhecido no Brasil inteiro, não é? E isso passa pelas possibilidades, não é, de você ter novos recursos para a educação, que é exatamente esse ponto que você mencionou no bloco anterior, não é, de agregar, por exemplo, os recursos dos royalties com uma finalidade também de valorizar a categoria do magistério. Né? Quando a gente pega o número de professores do Estado, não só os que estão no exercício ativo da profissão, como aqueles que já se dedicaram e legitimamente se aposentaram, quer dizer, isso é um quadro expressivo do recurso estadual. Então, é uma área onde a valorização do professor ela acaba tendo uma repercussão orçamentária muito grande. Né? E esse é o ponto, digamos, talvez mais significativo para que os aumentos da categoria sejam tratados com cuidado. Na questão do pagamento do piso salarial, né, o nosso valor do subsídio, ele contempla o piso salarial e para aqueles professores da antiga categoria do vencimento, aqueles que porventura estivessem abaixo do piso, o salário é complementado até o piso. E vale assegurar também que o Estado foi um dos que se adiantou no país e implementou imediatamente a legislação do piso no tocante aos 2/3, 1/3, distribuição entre a carga horária didática e o horário de planejamento. Tá bom, secretário, um assunto muito extenso, nosso tempo é curto, chegou ao final, mas com certeza teremos o prazer de entrevistá-lo aqui mais vezes, até para tocar em outros assuntos importantes também, como a própria questão da revolução que a internet, o computador, a informática está provocando no método de ensino em todo o mundo. Agradeço ao senhor aqui pela participação e a você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Lembrando que este programa pode ser assistido também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.